Olá, pessoal! Hoje nosso estudo é sobre sequência numérica. Quando nós determinamos os elementos de um conjunto em uma certa ordem que segue um padrão, nós dizemos que esses elementos eles formam uma sequência ou sucessão. Trouxe aqui para vocês dois exemplinhos, tá? Sobre sequências. Então, o primeiro exemplo vem falando sobre as sequências dos meses do ano. Então, nós vamos enumerar aqui, ó. Primeiro a gente coloca uma letra, tá? Para chamar o conjunto ali, né, da sequência. O igual e abre aqui os parênteses e coloca a sequência. Nesse caso, então, é janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Percebam que essa sequência é uma sequência finita, porque o último mês que nós temos é dezembro. Temos também agora como um segundo exemplo a sequência dos números primos. Então, o que são números primos, né? São os números que são divisíveis apenas por 1 e por ele mesmo. O 1 não é número primo, tá, pessoal? Por convenção ali, né? Porque ele é divisível por 1 e por ele mesmo, que é o próprio 1. Então, ele não entra. Então, quem são os números primos? É o 2, porque só dá para dividir 2 por 2 ou por 1. O 3, que também só é divisível por 3 ou por 1. O 5, depois o 7, aí o 9. O 9 não, né? Porque o 9 dá para dividir por 9, dá para dividir por 1. Só que dá para dividir por 3 também. Então, depois tem o 11, o 13, aí o 14 não é primo, o 15 não é, o 16 não é, o 17 é primo novamente. Só que essa sequência é uma sequência infinita. Então, nós colocamos aqui os 3 pontinhos de infinito, tá? Uma coisinha já para definir aqui para vocês. Quem seria o primeiro termo, ou seja, o A1 dessa sequência? Seria o 2, tá? E dessa aqui, o A1 seria o janeiro. O A12, né, que é o mês 12, seria o dezembro, que é o que nós vamos ver agora aqui nesse próximo slide. Então, cada elemento de uma sequência ou sucessão é chamado de termo. Por exemplo, no conjunto dos meses do ano, na sequência, os termos são janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, certo? Até o dezembro. Na sequência dos meses do ano, o janeiro é o primeiro termo, o fevereiro, o segundo. Em geral, nós podemos apresentar os termos da sequência por uma letra e um índice, tá? Que vai indicar a ordem deles. Então, ó, o A1, a gente coloca o A, umzinho mais aqui embaixo, é o primeiro, o A2, o segundo, o A3, o terceiro. E assim sucessivamente. Então, se eu perguntasse para vocês, o novembro, qual o termo que ele é? Ele é o mês 11, então ele seria o A11, certo? Quando nós queremos indicar um termo qualquer da sequência, tá? Nós vamos utilizar o AN, que é o enésimo termo, e representamos a sequência da seguinte forma, ó. Então, nós temos o A1, o A2, o A3, o A4, o AN é o enésimo, certo? Que eu não sei qual é, depende do... Tipo, se for dos meses do ano, aqui seria o A12, né? Que seria o último, mas tudo depende de qual sequência a gente está trabalhando. Pode ser A20, A30, tá bom? Depende da sequência. Continuando aqui, então. Vamos fazer um exemplo agora prático aqui, né? Um exemplo mesmo matemático. Escreva os 5 primeiros termos da sequência definida pela lei. AN igual a N menos 2. Então, agora eu tô dando uma lei para vocês. Tô dizendo que o enésimo termo é sempre N menos 2. Então, o que a gente faz, ó? Eu tô pedindo 5 primeiros termos. Quem é o primeiro termo? Como ele é chamado? Vocês lembram que o primeiro termo é o A1? Então, para N igual a 1, certo? É o A1. No lugar do Nzinho, a gente coloca 1. Então, vai ser 1 menos 2. 1 menos 2 menos 1. Esse é o primeiro termo. Agora, nós vamos fazer para o 2, ó. Então, no lugar do N, eu coloco 2. 2 menos 2, 0. Agora, nós vamos para o 3, ó. A gente troca aqui e troca aqui. 3 menos 2, 1. E depois o 4. 4 menos 2, que é 2. E a 5, 5 menos 2, que é 3. Então, ó, quando for para o A1, 1 menos 2 menos 1. Para o A2, 2 menos 2, 0. 3 menos 2, 1. 4 menos 2, 2 e 5 menos 2, 3. Aqui está a nossa sequência, tá? Vou chamar ela com a letra A e vou colocar aqui os números, ó. O primeiro é o menos 1, o 0, 1, 2 e 3, certo? Agora, escreva os 4 primeiros termos da sequência definida pela lei, ó. O que muda é a lei e a quantidade de termos que eu estou pedindo. Agora, estou pedindo 4, então vou calcular o A1, o A2, o A3 e o A4. Vamos lá, então? Quando eu calculo o 1, tá? Para N igual a 1, eu vou colocar aqui A1 vai ser 1 ao quadrado,
menos 3. 1 ao quadrado é 1. 1 menos 3, menos 2. Agora, vamos calcular para o A2. 2 ao quadrado, 4. 4 menos 3, né? Continuo fazendo a continha, é 1. Agora, quando eu faço para n igual a 3, porque eu estou calculando o terceiro termo. Então, é 3 ao quadrado, que é 9, menos 3, que dá 6. Agora, para o quarto termo. Eu quero os 4 primeiros, né? Então, vai ser 4 ao quadrado, que é 16, menos 3, que é 13. Tá pronta a nossa sequência. Chamei de letra B e copio ela aqui, ó. Menos 2, 1, 6 e 13. Esse é o exemplo 2. Exemplo 3. Esse aqui a gente tem que pensar um pouquinho, ó. Considere as seguintes sequências de números. A primeira sequência tem 4, 6 e 8. A segunda sequência, 3, 6 e 12. E a terceira, 19, 15 e 11. O número que continua cada uma das sequências na ordem dada deve ser respectivamente qual dessas alternativas? Então, vem o 4, vem o 6, vem o 8. Quem seria o próximo número? Será 10, 12 ou 16 das alternativas que estão aqui? Depois 3, 6 e 12. Quem será o próximo número? 15, 24 ou 19, 15 e 11? 7, 7, 23 ou 22? Pessoal, a gente tem que pensar o que está acontecendo nessa sequência 1. Olhem comigo, do 4 foi para o 6, do 6 foi para o 8. Então, o próximo número quem seria? Se nós prestarmos bem atenção, a gente vai perceber que ela está aumentando de 2 a 2. Então, o próximo número aqui, 8 mais 2, 10. Então, fiquei entre a alternativa A ou B. Quando eu olho para o item 2, ó, o que está acontecendo? De 3 está indo para 6, de 6 para 12. Vocês podem dizer, tá somando de 3 em 3. Aí seria 3 mais 3, 6, só que 6 mais 3 não é 12. Então, não é isso. Multiplicando, 3 vezes 2 dá 6. 6 vezes 2 dá 12. 12 vezes 2, quem seria o próximo número? 24. Então, nós ficamos com a letra B já, né? Mas só para ter certeza, ó, 19, 15 e 11. Está diminuindo de 4 em 4. O próximo, então, seria o 7, certo? Então, aqui, ó, eu só coloquei explicadinho o que estava acontecendo em cada uma e chegamos na conclusão que a alternativa é a letra B, certo? Agora, exemplo 4. Escreva os termos da sequência definida pela lei, a n igual a 3n mais 1. Quando nós temos um número e uma constante, tá? Uma letrinha aqui, isso é multiplicação. Como eu quero os termos da sequência, eu não disse que eu quero 5, 4, 6. Vocês façam aí até o número 4, por aí, 5, e coloca que ela é infinita, né? Porque é uma sequência que eu não tô pedindo 4 ou 5. Então, vamos começar pro A1, ó. O A1 vai ser 3 vezes 1 mais 1. 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. Agora, pro 2, 3 vezes 2 mais 1. 3 vezes 2 é 6, mais 1, 7. Para o 3, 3 vezes 3 mais 1. 9 mais 1, 10. O 4, 3 vezes 4 mais 1. 12 mais 1, 13. Muito cuidado, porque às vezes aqui algumas pessoas somam, né? Primeiro 4 mais 1 para depois multiplicar. Sempre a multiplicação primeiro, né, pessoal? Depois o 5, 3 vezes 5, 15 mais 1, 16. Bom, vocês podem fazer até o termo que quiserem, pode fazer uns 4, 3, né? Eu fiz 5 para mostrar. Como eu não pedi para definir se eram 4 ou 5, eu coloco reticências, tá? E a sequência continua pro 6, pro 7, pro 8. Agora vai ficar na plataforma para vocês um quiz de novo, tá? Um formulário para vocês responderem, baseados nos exemplos que a gente estudou aqui nesse material, certo, pessoal? Um abraço, qualquer dúvida é só me chamar.